Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui hoje um aplicativo onde eu vou mostrar para vocês, vou fazer um passeio com vocês dentro das células, da célula animal, vegetal e da bactéria, para vocês verem as principais diferenças entre elas. E aí depois, no final dessa aula, eu vou deixar para vocês o nome de um aplicativo onde vocês vão baixar e vocês vão apontar para o QR Code que está lá no documento que foi enviado para vocês e vocês vão conseguir mexer nessa célula ali e explorar um pouquinho o que está acontecendo com ela. Mas vamos lá. Então, vamos começar pela célula animal. Essa aqui que vocês estão vendo é uma célula animal. Ela é redondinha, estão vendo? Tudo que tem dentro dela a gente chama de organelas. Ela é formada por diversas organelas. Cada organela é como se fosse uma alavanquinha que faz um processo diferente, tá? Então vamos começar pelo seguinte. Eu vou passear agora com o meu rosto pela membrana plasmática. Opa! A membrana plasmática, ela fica em volta de toda a célula. O que que ela faz? A membrana plasmática, ela é tipo um porteiro da célula. O porteiro, ele vai determinar quem é que vai entrar e quem é que vai sair dessa célula. Quem que pode ficar dentro da célula e quem que não pode ficar. Dentro da nossa célula, que é esse negocinho aí que parece uma gelatina, a gente chama de citoplasma. O citoplasma, ele mantém todas as coisinhas da nossa célula ali dentro. E dentro desse citoplasma é que vai ficar tudo o que vai fazer a reprodução, a digestão, a respiração da nossa célula. Tá vendo esse negocinho redondo ali no meio? Mais escurinho? Esse negocinho a gente chama de núcleo. Dentro do núcleo é que fica o nosso DNA. O que é o nosso DNA? É o nosso material genético, a nossa informação genética. Então, esse DNA é que diz para a nossa célula como é que ela tem que se comportar. E aí, dependendo de como ela disser, é que a gente vai ter as nossas características, que são passadas de pais para filhos, né? Aí a gente tem um monte de outras organelas que nesse momento não é interessante para nós estudarmos. Então, o que é interessante a gente saber? Que existe um núcleo que está ali no meio e esse núcleo ele é protegido por uma membrana, tá? É como se ele estivesse dentro de uma cápsulazinha e essa cápsulazinha é que mantém as nossas informações genéticas seguras. Isso é o que caracteriza a célula eucarionte. Lembra que a gente viu na outra aula? Agora a gente vai ver a célula vegetal. Olha só, ela tem a característica de ser verde. Por que ela é verde? Porque ela tem cloroplastos ali dentro. Esses cloroplastos, eles guardam a clorofila, que faz a fotossíntese. Então, todos os vegetais, eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento por causa disso. Mas isso não é importante agora. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, olha só o formato dessa célula. Ela não é redondinha igual a célula animal. Ela é quase em forma retangular, né? Digamos assim, se a gente fosse ver em 2D, né? Em duas dimensões. Em 3D, ela parece um prisma, né? Aí, olha só, ela tem esse material pastoso, igual tinha a célula animal, que a gente também chama de citoplasma. Em volta dela também tem uma membrana plasmática que vai definir o que entra e o que sai dessa célula. Também tem o porteiro ali. E também tem o núcleo, que é a parte redondinha. Estão vendo ali, ó? Um pedacinho ali. E o que esse núcleo vai fazer? Ele vai determinar, vai ficar ali dentro, vai ficar o DNA dessa célula. Então, exatamente igual a nossa célula animal, a gente tem membrana plasmática,
citoplasma e núcleo. Claro que as duas células têm um tipo de formato diferente. A da planta é um formato mais de um prisma, né? De um retângulo, se a gente estiver falando de duas dimensões, mas tem as mesmas características: membrana, citoplasma e núcleo. E a animal, só a diferença dela é que ela vai ser redonda, né? Ela vai ser circular, ela vai ser em formato de um círculo, né? De uma esfera, esférico. Agora, a célula bacteriana, olha a diferença dela. Ela é uma célula mais primitiva, digamos assim. Ela não é tão desenvolvida, por isso que a gente chama ela de procarionte, por isso que ela é diferente da outra. Olha só, a gente pode virar ela aqui e a gente não encontra nenhuma bolinha de núcleo. Mas a gente encontra ainda em volta dela a membrana plasmática, que também tem o porteiro ali, né? Também vai determinar quem entra e quem sai dessa célula. A gente também encontra o citoplasma, né? Que é o que vai conter todas as coisas que vão fazer a função dessa bactéria. Ela tem uma característica diferente, que é essas perninhas aí, que a gente diz que é como se fosse um rabinho, algo assim. E isso é que vai fazer com que ela consiga se movimentar, tá? Né? Em todos os lugares, dentro do nosso corpo, no ar, enfim. Onde ela estiver, ela vai ter isso. Mas, prof, onde é que tá o DNA dessa bactéria? O DNA dessa bactéria tá aqui dentro. Tá espalhado ali dentro. Ele não é protegido por uma membrana que nem o da célula vegetal e o da célula animal. Por isso, ela é procarionte, tá? É a única estrutura que a bactéria não tem que a célula animal e a vegetal têm. Ele tá espalhado ali dentro, ele não tá protegido, certo? E o que é esses filetezinhos, vamos dizer assim, que tem ali, tipo, circulares? Isso aí é uma característica que a bactéria pode adquirir depois que ela já evoluiu bastante, digamos assim, é uma nova característica que ela pode ter. Essa nova característica pode ser, por exemplo, a capacidade de se adaptar aos antibióticos, por exemplo. Não é que o antibiótico não funciona mais, é que essa bactéria que a gente tem já desenvolveu uma capacidade de se proteger desse antibiótico que a gente está tomando. O que é um antibiótico, na verdade? É antibio, é contra a vida, né? Então, na verdade, ele mata a vida da bactéria, ele destrói a bactéria. E é isso que é o antibiótico, por isso que é importante a gente tomar ele pelo tempo determinado pelo nosso médico, né? Porque se a gente tomar por um tempo menor, não vai conseguir desempenhar a função que ele tem, que é de destruir a vida dessa bactéria. Então, olhem só que interessante. A célula animal e a vegetal tem membrana, citoplasma e núcleo. E a célula bacteriana não tem o núcleo, mas tem também a membrana e o citoplasma. Essa é a principal diferença entre as células procariontes e eucariontes. É não ter o núcleo protegido por uma membrana. Então, o material genético está ali solto, certo? O nome desse aplicativo é iCell. Se vocês quiserem baixar para olhar no celular de vocês, fiquem bem à vontade, que é bem legal também. E depois, como eu falei para vocês, a gente vai ter... eu vou deixar ali no documento que vai para vocês o nome do outro aplicativo e o QR Code para vocês conseguirem brincar com essas células, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.